Fala pessoal, tudo bem? Robertson Santana. Hoje eu venho trazendo para vocês aqui um assunto muito importante. Hoje estamos perdendo pessoas, não só para Jesus, mas também para parentes. E um dos principais problemas é esse daqui, ó, ansiedade. Talvez o nome saia aí contrário, mas hoje eu tenho aqui algumas perguntas de pessoas que falaram comigo e queria saber se eu sei tratar da ansiedade. Olhe bem, ansiedade é deficiência. Não é deficiência neurológica ou uma deficiência, vamos dizer, patológica. Tá? É uma deficiência de vitaminas. Pode ser que seja um problema patológico, né, que pode trazer algum, tem na natalidade um dano no DNA, né, mas provavelmente como eu vou dizer, uma deficiência de vitaminas. Mas, resumindo tudo isso aqui, a gente vai falar o que significa a ansiedade, tá? Então, eu estou aqui para explicar para vocês que eu já cheguei, entre aspas, próximo de me tornar uma pessoa ansiosa. Porque, assim, a, a ansiedade normal é uma coisa, tá? A ansiedade normal é uma coisa. Quando vira um problema, aí já é outro. Então a gente tem que entender que existe ansiedade e ansiedade. Tá? Eu vou explicar para todos vocês aqui o que é a ansiedade. Tem as perguntas: o que é uma pessoa ansiosa? Agora, sintomas acerca do açúcar, acerca do sal, como podemos evitar, quais vitaminas tomar, como detectar o sintoma. Então, tem várias perguntas aqui. E dessas perguntas aqui, eu vou explicar. Hoje eu não vou explicar sobre perfume, eu vou explicar sobre ansiedade. Tem muita gente ansiosa dentro de uma casa, achando que calmantes, remédio tarja preta, tá? Vou botar bem aqui para olhar bem para a câmera, achando que remédios tarja preta vai acabar com esse sintoma. As pessoas começam a se afundar, né, nos remédios tarja preta ou remédio para dormir, remédios calmantes, e acaba se viciando neles e não ajuda. Por quê? Vamos logo explicando aqui sobre os medicamentos que os médicos passam para evitar a ansiedade ou controlar a ansiedade. Por que eles não explicam? Primeiro, médico nenhum vai deixar de ganhar o seu para deixar uma pessoa boa. A medicina, ela ganha dinheiro em cima da sua doença e não da sua cura. Médicos receitam remédio para você para aliviar a sua dor. Médicos que veio fazer o juramento e veio para curar, realmente eles curam. Mas, por falar muito alto, o médico veio só suavizar. Hoje em dia os médicos estão assim. Então, por que os médicos hoje eles não vão tratar da deficiência vitaminosa que você tem, do qual você pode fazer isso em casa, com tão simples hábitos? Só que na maioria das vezes as pessoas que têm ansiedade, elas não gostam de comer certos tipos de coisa. Então eu vou explicar para você aqui detalhadamente, como eu dou minhas aulas, tudo detalhado, o porquê acontece a ansiedade e como você detectar. Então, como você combater a ansiedade, tanto na parte vitaminosa, tanto da parte em alimentos. Então vamos lá. Eu vou começar a falar sobre coisas aqui da qual vocês que têm ansiedade, vão começar a identificar certos tipos de alimentos, certos tipos de hábitos, certo tipo de desejo, certo tipo de comida, certo tipo de vontades que as pessoas tenham que se enquadram na ansiedade. Claro, nem todo mundo vai estar caracterizado naquilo que eu vou falar aqui, mas a maior parte tem os sintomas muito parecidos.
Então, cada sintoma que vocês vão falando aqui, vocês peguem um caderno, bote um, aí você bota lá o que você come, ou o que você sente, ou o que você tem vontade. E aí vocês vão colocando. Assim, você bota de 1 a 10, ou como vocês queiram anotar aí, que eu vou explicando aqui o sintoma da ansiedade. Então, o que é ansiedade? A ansiedade é uma emoção natural. Vou levantar aqui um pouquinho para olhar diretamente para a câmera. A ansiedade é uma emoção natural que funciona como um sinal de alerta diante de situação de um risco ou um desafio. A ansiedade natural. Tá? Vou explicar aqui o que é a ansiedade natural, tá? Que vocês vão entender como identificar o que é natural e o que deixa de ser natural, que no caso é uma deficiência. Como é uma situação mediante a riscos e desafios, porém, quando se torna intensa, frequente e desproporcional, pode evoluir para um transtorno que interfere na sua vida diária. Ó, então vamos lá. A ansiedade, na verdade, ela a ansiedade normal, vamos dizer assim, é, é uma resposta do corpo em situação que causam preocupação. Tipo assim, medo ou expectativa, como por exemplo, uma entrevista, um primeiro emprego, ou uma prova do Enem, uma prova do colégio. Aí você fica ali naquela ansiedade, né, de começar ou ser entrevistado ou participar de uma disputa de emprego, de um cargo, algo assim. Então você fica tremendo, você fica ansioso, com as mãos suadas, né? Que isso aí é uma função protetora do próprio corpo. A ansiedade normal, ela ajuda a antecipar perigos, porque te leva a um alerta e prepara o organismo, tá, para reagir, sendo um mecanismo evolutivo de defesa. Tipo, você vai ser assaltada, ou você vai ser assaltado, ou vai acontecer um acidente. De imediato, você toma aquele susto e a alerta do corpo da ansiedade é correr, ou fugir daquele sintoma, que o seu corpo já se prepara para correr. Então o sangue desce, vai para as pernas para te dar força, te dar energia, te dar adrenalina para você correr ou reagir. Quando a pessoa tem um controle emocional, ela não faz nada. Ou o acidente ela para calcular direitinho o que vai acontecer, para evitar, ou a gente vai sair correndo para evitar alguma coisa ou algo parecido. Então, é uma função, a ansiedade normal é uma função protetora do corpo. Quando vira um problema, se os sintomas aparecem sem motivos, claro, são muito intensos ou persistentes, pode indicar um transtorno. Aí sim vira um transtorno de ansiedade. E, assim, os sintomas mais comuns de uma ansiedade que se transformou em transtorno é preocupação ou medo exagerado, sensação constante de que algo ruim vai acontecer. Então, assim, como eu falei do acidente, você fica sempre em alerta, parecendo até que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. Então, quando você está vendo que o acidente vai acontecer, seu corpo ele já reage de uma forma natural. Mas quando você tem um transtorno, o seu corpo já fica em estado de alerta constante. E isso ali vai queimando energia sua. No final do dia você está cansado, você está estressado, você está irritado sem saber o porquê. Tá? Então, assim, é uma sensação constante de que algo de ruim vai acontecer, você fica com dificuldade de controlar seus pensamentos ou atitudes. Tipo assim, você fica pensando em aquilo, pensando naquilo outro, vou fazer aquilo outro, vou consertar isso, vou limpar aquilo, vou lavar o banheiro, fazer comida, limpar isso aqui. Aí você bagunça mais do que arruma. Você queima mais sua energia fazendo esse tipo de coisa do que consertando. Aí você fica com aquela alteração física como palpitação, sudores, você soa muito, as mãos ficam suando, tremendo, falta de ar.
perna fica assim, tremendo. Então, tudo isso são sintomas de ansiedade. Então, se você está acontecendo tudo isso com você, sem você estar passando por os primeiros estágios que eu falei com você, que é, no caso, um acidente, um assalto, algo que você está vendo que vai acontecer, uma notícia ruim que você teve, se você, no momento da ansiedade, a sua ansiedade não subir, seu coração palpitar naquele momento ali, então significa que se está acontecendo isso, sem ter acontecido nada, então você está com, vamos dizer assim, uma TAG, né? TAG, é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, como é que funciona esse tipo de transtorno de ansiedade? É preocupação excessiva, como eu falei, com várias áreas da vida, transtorno do pânico, né? Você fica com pânico, você fica sem querer sair na rua, crise súbita de medo intenso e acompanhado de sintomas físicos, tipo, assim, você fica com a fobia, o medo externo de objetos ou situações específicas, você fica com medo de pegar numa faca, você acha que o fósforo vai te queimar, você fica com medo de ligar um fogão, né? Você fica com medo de tocar até uma lâmpada, fica dentro de casa sozinha. Né? Aí criam assim uma fobia, né? Você fica dentro daquele seu cubículo, com medo de tudo. Se pegar numa aqui boa, você vai achar que aqui boa vai acontecer aquilo, se você pegar, entendeu? Até para colocar até uma tomada na parede para você carregar o celular, você fica com medo de que as pessoas vão ficar falando na rede social que não pode, que vai explodir. Né? Aí começa a criar tudo isso. A ansiedade social, né? O medo de ser julgado ou humilhado em público, aparecer em público. Se aconteceu qualquer coisa dentro da sua família, você fica com medo do vizinho já estar ouvindo. Discussão dentro de casa que você poderia discutir alguma coisa normal, que o casal discute, o casal briga, às vezes você fica com medo de o vizinho ouvir, porque o vizinho vai falar A, vai falar B, vai falar C. Vá anotando tudo isso aí que eu estou falando. Tá? Vai anotando se você é assim, aí no final das contas, você vai chegar nos comentários e vai dizer assim, Robson, olha, de tudo que você falou, 80%, 100%, 20%, 50% de tudo que você falou acontece comigo. Vá nos comentários, tá? Deixe lá seu comentário lá que eu quero saber. Eu vou lhe ajudar nesse vídeo aqui como tratar a sua ansiedade. Tá? As causas possíveis da ansiedade, né? Tem aqui anotado o meu papelzinho aqui. As causas possíveis. Fatores genéticos e biológicos. Experiências traumáticas ou estressantes. Alterações químicas no cérebro, tá? Como eu expliquei no início, como o neurotransmissores e estilo de vidas que, que trazem pressões sociais na sua vida. Então, assim, fatores genéticos e biológicos. Genético, como eu expliquei no início, você pode ter esse DNA seu com um lado, né, que aí vai ser patológico, de você trazer essa ansiedade, esse transtorno da TAG para a sua vida desde quando você nasceu. Você pode ter também tido experiências traumáticas, tipo assim, você era pequeno, você via sua mãe apanhando, você via seu pai espancando sua mãe te batia muito, seu pai te batia muito, você passou muita fome, você ficava na casa de Maria, de Antônia, nunca ficava junto com seus pais, você não recebeu amor, você não recebeu afeto, você apanhava muito, você sofreu traumas, você quebrou o braço, não teve cuidados, né? Você passava muita fome, você passava da hora de comer, as pessoas faziam bullying com você, né? Brigavam com você a troco de nada, batiam em você não conseguia estudar, as pessoas pegavam muito no seu pé. Então são experiências traumáticas ou estressantes do caso você causaram na sua vida. Tá? Então, desses sintomas pode trazer ansiedade futura para você. Mães que gritam demais as crianças, pais que espancam seus filhos. Né? Então, você pode não lembrar desses fatores, mas isso lhe traz ansiedade. Às vezes, a falta de amor dos pais que não teve, ele não pode passar para você aquilo que ele não teve. Então, o que ele passa para você são os traumas que eles mesmos têm. Entende? Então, os traumas que eles têm,
eles transferem esses traumas para você, porque são pessoas ansiosas também. E dessa ansiedade que os pais têm, transforma em uma agressividade, e eles se transformam em, como vou dizer, a palavra que talvez seja até amarga para as pessoas, em narcisistas. As pessoas, através das suas ansiedades podem trazer também para vocês, como eu vou dizer, um narcisismo provocado na vida de vocês, quando vocês não passam da ansiedade para a depressão. E tem pessoas que passam da ansiedade para a depressão, ou tem outros que passam da ansiedade para o narcisismo. Então, filhos de pessoas ansiosas se transformam em narcisista, porque passa da ansiedade para o narcisismo, em vez de passar o estágio delas para da ansiedade para a depressão. Então, tem fatores de experiências traumáticas como essa que as pessoas passam, dificultando o seu modo de raciocínio, o seu modo de aprender, o seu modo de ser intelectual, o seu modo de aprender na escola, o seu modo de entender, até de estudar qualquer coisa, um curso, um concurso, pegar um livro para ler, você larga pela metade, você não consegue fazer um caça-palavras, entende? Porque tudo lhe traz irritação, entendeu? Então, assim, também pode ser também um quesito de alterações químicas no cérebro, como, por exemplo, nos neurotransmissores. Baixa vitamina. Baixa vitamina faz com que seu corpo entre no estresse, porque o cérebro ele cobra. Vou explicar sobre isso também. E estilo de vida, né? E pressão social. Tipo assim, o estilo de vida que você leva, sedentarismo, come tudo quanto é porcaria, não se alimenta direito, não come frutas, verduras, peixe, carne branca, e pressão social. A pressão social vem de quando você trabalha em um lugar que você passa da hora de comer, você passa da hora de dormir, você tem que dar mais do que receber, né? Trabalha com dinheiro, trabalha com valores, trabalha com responsabilidades excessivas, da qual exige muito de você. Então, tudo isso lhe traz uma pressão social. Então, dessa pressão social, acaba transformando a sua vida em uma vida sedentária cheia de ansiedade. Tem tratamentos? Tem. A maioria das pessoas vão fazer o quê? Vão fazer psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo de comportamento, né, chamada de terapia cognitivo comportamental. Tem medicamentos, né, em casos moderados ou graves, são prescritos pelos psiquiatras. Tá? Mudanças de hábitos são as mais necessárias nessa hora. Quais são as mudanças de hábito? Exercício físico, técnica de relaxamento, como adequados tipos de relaxamento, como deitar, fazer respiração deitado, yoga, e alimentação equilibrada. Vou falar aqui deixa eu ver, pessoas dizendo que gostam de comer. Então, vou falar aqui do que as pessoas ansiosas gostam de comer. Vai anotando aí. Quando as pessoas estão com ansiedade, ela tem um baixo nível de vitaminas de um certo complexo que o nosso cérebro necessita. O que comanda nosso corpo é isso aqui. O que comanda nosso corpo é isso aqui. Mas quando você tem uma ansiedade que transforma em uma tag, você transfere essa responsabilidade aqui para a responsabilidade aqui. Então, esse daqui começa a comandar esse daqui. Como assim? A vontade. Tudo que é vontade, você quer saciar. Aí entra a vontade de comer besteira. Eu estou com vontade de comer hambúrguer, eu estou com vontade de comer biscoito recheado, estou com vontade de comer batata palha, estou com vontade de comer pururuca, estou com vontade de comer coisa frita, estou com vontade de comer massa, eu estou com vontade de comer açúcar refinado, café doce, café em excesso, energético. Aí você começa a tomar refrigerante. Por quê? Aí começa a comer coisas salgadas, salgadinho, aquele salgadinho
né? A gente está ouvindo alguma zoada aí, a chuva caindo aqui, viu? Começa a comer salgadinho, começa a querer comer calabresa, começa a querer comer cachorro quente, salsicha, acarajé, tudo que não presta. Por quê? Porque nisso daí a sua vontade de comer o que não presta faz com que o seu corpo se sacie com aquilo que não lhe traz proteína, vitamina, aminoácidos, energia. Energia você tem demais. O que o corpo precisa é fazer com que esses neurotransmissores trabalhem. E aí o que é que faz? O que você vai fazer é se encher de produtos da qual você vai querer comer. Aí o que é que você vai se empanturrar? Doce, queimado, aí você vai querer chupar house, ice creams, comer jujuba, tudo que tem açúcar, chocolate, massa, pão, queijo, presunto, comida gordurosa, aquelas comidas ultraprocessadas, como eu falei aqui, que é enlatado, salsicha, calabresa. Então vamos assim, doces e chocolates, pela sensação rápida do prazer e da energia. O corpo precisa de energia para processar. Então, nessa energia que você está precisando, na verdade, que é vitaminas, você começa a colocar a energia. Açúcar, ela lhe traz energia. Então, você só tira o açúcar do corpo se você queima energia, né? O sal é tirado do corpo quando você bebe muita água. Você dissolve o sal do corpo. O sal entra na corrente sanguínea, então você precisa hidratar o corpo para tirar o sal do corpo. Mas o açúcar, ele é tirado quando você queima energia. Aí você tem frutose, glicose, lactose, né? A frutose, lactose, sacarose, entendeu? São tipos de açúcar, são vários tipos de açúcar. Então, esses tipos de açúcar, ele traz energia. E o que é que você precisa? Aí você come açúcar, aí você não acha os outros, a frutose, você vai se encher de glicose, que é o açúcar da cana, e comer salgados, que você vai ter sal, né, refinado em tudo, a sua pressão vai subir, você vai precisar de queimar energia, porque a pressão subiu, então você fica com dor de cabeça, palpitação, tá anotando, palpitação, dor de cabeça, querendo sair correndo, né? Isso aqui, qualquer coisa que a pessoa te diga, você explode, sem saber o porquê, briga, quer ir embora, né? Você procura, vamos dizer assim, alguém te falou alguma coisa que você já está, o seu pavio é desse tamanho. Mas aí aconteceu isso, você limpou aquilo, você lavou o prato, fez comida, lavou o banheiro, lavou roupa, limpou a casa toda. Aí faltou água, aí a comida está no fogo, aí levar filho para a escola, trazer, pegar filho de escola. Aí quando o marido chega ou a esposa chega, o pavio já está desse tamanho. Ele vai falar alguma coisa com você já foi. Aí tudo que você passou durante o dia, você vai descontar em que não tem nada a ver. Que aquela bola de neve que estava no dia todo, aí se a pessoa chegar ali e falar com você alguma coisa que você não gosta, aí você explode. Aí a culpa é de quem? De quem não tem nada a ver. Então, quando você tem a necessidade de cuidar da sua ansiedade, é justamente quando você perde o total controle daquilo que estava acontecendo. E quando você perde o total controle do que está acontecendo, na verdade é que você já não percebe que você está com ansiedade. Aí começa as dores no pescoço, irritabilidade. Quando você está em uma conversa onde você não consegue ter paciência de ouvir, só você quer falar, entendeu? Tudo que as pessoas falam te irrita, tá? Algumas coisas que tiram do lugar que você colocou, desarruma você, já perde logo a cabeça.
São fatores que acontecem do cotidiano das pessoas que as pessoas já não começam a entender. Você está conversando com a pessoa e você quer que a pessoa cale logo a boca. Você interrompe aquela pessoa, porque senão você vai esquecer do que você tinha que falar. Aí quando aquela pessoa dá continuidade, quando você vai falar, esqueci até o que eu ia falar. Vai comprar alguma coisa, chega no meio do caminho, esquece o que você ia comprar. Você vai comprar 5 coisas, só atrás 3. Chega em casa e esqueci aquilo. Aí você se irrita com aquilo. Então são sintomas que a pessoa vai ter: dores nos ombros, não consegue dormir, né? Dores nos ombros, a pessoa não consegue dormir, tudo está doendo. Às vezes são dores psicológicas, aquela baixa vitamina, ali embaixo, baixa estima, né? Então tudo são sintomas. Gente, eu vou dar continuidade, tá? Porque eu estudo para isso. Vou dar continuidade, tá? Eu falei sobre doces e chocolate, porque dá sensação rápida de prazer e energia. Massas, macarrão, lasanha, pão, carboidrato simples, que aumenta momentaneamente a serotonina. A serotonina só faz aquele pico que dá de saciação e depois volta. Tá? Que é a serotonina que você precisa de verdade ter no corpo. Tipo assim, outro sintoma também, outras comidas também que as pessoas gostam de comer que não presta, comida gordurosa, ou outra processada, que você trabalha como forma de compensação. A compensação emocional. Aí você vai comer rocambole, vai comer pão, cachorro quente, salgado na rua, coxinha, cachorro quente já falei, bolo, torta, e assim vai. Que aí vai dar aquela compensação emocional, mas pode piorar e piora muito os seus sintomas. Tá? Os alimentos que vou falar para vocês aqui que reduzem a ansiedade, que certamente vocês podem anotar aí, vocês não gostam de comer, entendeu? Vocês não gostam de comer. Então vamos lá. Segundo os especialistas em nutrição, alguns alimentos que favorecem o bem-estar e podem ser inclusos na sua rotina: banana, chocolate. Você pode até comer chocolate, mas chocolate amargo, que são ricos em triptofano, perdoa, triptofano. Vou pegar uma água ali, gente. Já tinha até demorado falar tanto e não ter bebido água, né? Porque já fiz até vídeo aqui sobre isso. Então vamos lá. Banana, como eu estava falando, e chocolate amargo. Você pode comer chocolate, mas que seja amargo. Que são ricos em triptofano, o que aumenta, olha a diferença, de aumenta a produção de serotonina. O que eu falei antes, no caso, deixa eu me lembrar que eu dei uma pausa no vídeo, mas eu esqueci de que alguns alimentos vai dar aquela sensação de compensa, né, que eu falei aqui, a compensa emocional pode piorar seus sintomas, mas a massa e pães, né, que são carboidratos simples, aumenta em momentos, chama momentaneamente a serotonina. Então, os alimentos, no caso, que precisam, na verdade, para aumentar valores regulares na ansiedade, que favorece o bem-estar: banana e chocolate amargo, que traz a produção de serotonina. Peixes ricos em ômega 3. Onde conseguir esses peixes? Salmão é caro. Nem todo mundo pode comer salmão. Mas a sardinha é um peixe rico nas praias. É um peixe barato nas feiras. Tá? Ajuda na saúde mental, na saúde cerebral e no autocontrole do humor. Sardinha, gente, traz humor e felicidade, ao que traz para você a serotonina.
Tem gente que não suporta comer peixe, gente. Tem gente que não suporta, e o ômega 3 é essencial, ômega 3 e ômega 6. É essencial na sua vida, como um peixe frito, como um peixe de muqueca. O salmão e a sardinha é um peixe barato, gente. Muito barato. Então traz, sei que você não gosta, mas come aquela sardinha enlatada, compra a sardinha fresca, faz na panela de pressão, tem tantos vídeos no YouTube ensinando como é que faz sardinha de panela de pressão. Faz uma salada, gente. Come. Aveia, quinoa, cereais integrais, fornecem energias estáveis e evitam o pico da glicemia. Tá? Aveia, quinoa e cereais integrais. O pico de glicemia é o que traz energia em excesso, onde vocês ficam lá querendo fazer acontecer, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E aí qualquer coisinha que aconteça com vocês, você explode. A raiva toma conta de você. Você quer brincar. Então, gente, tem também iogurtes naturais e kefir. Eu não falei em kefir, pesquisa aí o que é kefir. São que traz probióticos que regula a sua flora intestinal ligada ao equilíbrio emocional. O seu intestino está ligado ao seu emocional, porque o seu intestino é o seu segundo cérebro. Entendeu? O seu intestino é o seu segundo. Pesquisa aí qual é o meu segundo cérebro. É o seu intestino. Produto oleaginoso, no caso, castanha, nozes, amêndoas, fonte de magnésio. O magnésio também é importantíssimo. Importantíssimo para a sua saúde e sua ansiedade. Contribui para o seu melhor relaxamento, seu melhor sono. Entendeu? Chá calmante, como por exemplo de camomila, chá de camomila, erva cidreira. Vocês podem botar um chá ou outro, ou os dois de vez, não vai ter problema, ajuda a reduzir a tensão e melhora o seu sono, a acalmar muito a sua ansiedade. Vamos falar aqui agora, deixa eu ver. Vamos falando do que a ansiosa gosta de comer, né? Beleza. Alimentos que podem piorar a sua ansiedade. Preste atenção no que é que você gosta de comer. Você pode assinalar aí, depois você chega nos comentários e fala. Café, açúcar refinado, farinha branca. O açúcar refinado e a farinha branca causam oscilações de glicemia, vou explicar o porquê, e podem intensificar os sintomas. Açúcar refinado é da cana. Com a farinha branca é mandioca, tubérculos, entendeu? Então ambos têm açúcar. A beterraba tem açúcar, a batata tem açúcar, a mandioca tem açúcar, a cenoura tem açúcar, entendeu? Então isso faz com que se intensifique os sintomas. O café em excesso. Eu já falei com pessoas que tomavam 3 garrafas de café no dia. No dia, 3 garrafas de café. Cada garrafa de café com 1 litro. Café e energético. Gente, o energético vai fazer com que a sua ansiedade faça assim, lá para cima. Aumenta a agitação e a palpitação. O álcool, cerveja, a tal da Heineken, né, que diz, tem pouco açúcar, tem porque é amarga. Aqui tem mais açúcar. Já falei isso até para minha mãe, ela não acredita. O álcool ele pode dar a sensação inicial de relaxamento, mas prejudica o equilíbrio químico do cérebro. Tem ressaca, né? As pessoas ficam com dor de cabeça intensa. Né? Então, assim, vamos para vamos para os próximos sintomas. Tá? Como eu falei do açúcar, eu falei do sal. Como podemos evitar a ansiedade? Tá? Vamos evitar. Deixa eu anotar aqui. Já falei sobre sintomas de ansiedade.
que é uma pessoa ansiosa, gosta de comer, acerca do açúcar, sal, como podemos evitar a ansiedade. Para evitar a ansiedade, é essencial adotar hábitos saudáveis como praticar exercícios físicos, controlar a respiração, né? Vou dar um tipo de relaxamento que vocês esquecem de fazer desde criança. Deixa eu olhar para ver se o microfone está ligado. Tá. Vou dar uma dica como é que eu faço para conseguir sono em 10 minutos, mesmo que eu esteja sem sono. Lembra de quando vocês choravam, né? Quando vocês choravam, quando era criança, e o que o choro te proporcionava para vocês pararem de chorar e acalmar o corpo? Eu tinha uma ansiedade muito alta quando eu chorava. Eu ficava assim, eu não conseguia respirar. Aí quando me faltava ar, aquele soluço, eu ficava assim. Aí daqui a pouco eu conseguia botar aquele ar para fora e respirar e ficava. E não conseguia respirar. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu entendi que o meu corpo ele precisava estar em um estágio emocional de relaxamento total. E o soluçar, quando você está chorando, significa que o seu corpo está equilibrando o seu emocional, a sua ira, a sua raiva, o seu desejo, equilibrando. Então, isso aqui que eu fazia, e muita gente sabe que já fez isso, é o seu pulmão oxigenando mais rápido para que seu sangue seja oxigenado, passe por aqui, aí desça, e filtre, e desça, e processe, e desça, e limpe, e desça, e oxigene, e desça. Aí você vem, então começa a diminuir aquela soluçada. Aí daqui a pouco você está assim. Não é assim? A gente esquece que são esses respirar. Olha, só eu em fazer isso aqui, o meu corpo já começa a relaxar. Eu fico mais ou menos querendo ficar tonto. Por quê? Você oxigena o seu cérebro de tal forma que já vem a busca do relaxamento. O corpo começa a querer relaxar. Então, quando vocês quiserem relaxar o corpo, você faz isso aqui, ó, e solte devagar. Como se você estivesse chorando. Ó. Assim mesmo, não precisa ser assim. Ó. Não. Ó. Faça em estágio. E solte devagarzinho. Isso lhe causa uma sensação de relaxamento. Eu estou fazendo isso aqui, eu estou ficando quase tonto. Porque eu faço isso com tanta frequência que meu corpo já está querendo ficar relaxado. Entendeu? Então, lembre de quando vocês choravam e o corpo começava a soluçar. O soluçar é uma resposta do corpo para te acalmar. Tá? Então, é uma técnica excelente para que vocês consigam tanto dormir quanto relaxar. Tá? Como eu estava falando, né? A ansiedade é essencial para adotar um hábito saudável, como praticar exercícios físicos, controlar a respiração, reduzir o consumo de estimulante. O que é estimulante? Café, refrigerante, energético. Que isso mantenha uma rotina equilibrada e aprender técnicas de relaxamento é essencial. Esse cuidado ajuda a prevenir crises e a manter o bem-estar mental. Não vou dizer que vai resolver tudo, mas vai fazer com que você tenha um equilíbrio. Principalmente chorar. Se você está com ansiedade, chore. Chorar é bom. A estratégia que eu vou dar aqui, deixa eu ler aqui. A estratégia que eu tenho que dar para vocês aqui para evitar a ansiedade é respirar profundamente e consciente daquilo que você está fazendo. Consistente e consciente. Ó. Até encher o pulmão e depois você solta. É a técnica da respiração que ajuda a acalmar o sistema nervoso e reduz os sintomas imediatos. Exercícios físicos regulares, como caminhar, correr, nadar, praticar yoga,
libera endorfina e melhora o seu humor. Sono de qualidade. Evitar luzes acesas, deixar aquela penumbra. Você acende a luz lá do fundo que dê para ficar uma penumbra. Como eu vou dizer assim, um ambiente mais equilibrado com a luminosidade. Você ter sono de qualidade. Evitar despertadores no horário. Tentar dormir mais cedo. Tirar horários para acordar. Tirar celulares. Né? Manter o horário regular e evitar telas antes de dormir. Favorece o descanso mental. A alimentação equilibrada. Reduzir açúcares e cafeínas, incluindo alimentos ricos em magnésio. Incluir alimentos ricos em magnésio, ômega 3, como castanha, peixe, como eu expliquei aqui. Né? E assim, gente, evitar os excessos de estímulos digitais, tipo limitar tempo de redes sociais e, e telas diminui, né? Você diminui o seu sono. Você diminuindo a tela, você tem você deixa de ter uma sobrecarga mental, né? Porque quando você usa demasiado a tela, você acaba perdendo o sono, perdendo o horário de dormir e, né, desestimula o sono. Querendo ou não, você está botando luz dentro dos olhos. Essa bolinha preta que a gente tem no meio do olho não é fechada, naquilo ali é uma abertura. E lá dentro tem um líquido. Então, toda vez que você bota a claridade lá dentro, seu cérebro pensa que o dia está claro. Então, você não tem sono. Você tem cansaço mental. Mas o sono não vem. Então, o que é que acontece? Essa parte do olho, ela é uma passagem. É um buraco. Só que tem a retina. É a tampa. Então, faz com que entre uma certa quantidade de luz. Quando você olha diretamente para o sol, ela fecha. Já olhou o olho do gato? O olho do gato, quando você bota ele durante o dia lá de fora, ele fica assim, ó, parece não, uma tábua, uma linha. Mas quando ele está de noite, o olho fica desse tamanho. Por quê? Entra luminosidade. No escuro, o gato procura, ele dilata a pupila dele de uma forma que a luz entra, eles enxergam tudo de noite. Ele pega barata, rato, de noite ele consegue caçar. Já a nossa retina, ela fecha pouquinho, abre pouquinho, fecha quando ela está muito dilatada, é porque estamos num estágio, né, droga, ansiedade, essas coisas dilata. Então a gente abre nossa pupila, perde o sono, e a pupila dilatada significa ansiedade, tá? E falando sobre isso, então diminua a tela de celular, evite levar celular para a cama, evite deixar celular na cabeceira da cama, tudo isso atrai a luminosidade, deixa de ter sono. Então, quando quiser falar com última pessoa, fala na sala, tá? Deixa lá na sala, bote para ele despertar na sala e você vai dormir no quarto. Aí você leva, quando ele despertar, você acorda e vem buscar ele. Tá? Prática de relaxamentos e meditações. Técnicas de mindful, eu não sei falar o nome, mindfulness. É tipo assim, aromaterapia, ajuda a manter o foco no presente. Porque as pessoas que estão ansiosas, elas pensam muito na frente, lá na frente, o que está acontecendo. Organização da rotina. Planeje ou fazer planejamentos de tarefa e evitar sobrecarga. Reduz a sensação e o descontrole. E os gatilhos, como identificar gatilhos pessoais. Reconhecer situações que aumenta a ansiedade, buscar formas de enfrentá-la. Contatos sociais positivos, conversar com amigos e familiares, fortalece o apoio emocional. Tá? Então vamos lá. Eu vou para a próxima pergunta que fizeram aqui. Como detectar os sintomas
da ansiedade. Aqui, ó, gente. Às vezes você pensa que eu estou olhando para frente, mas aqui, ó. Como detectar os sintomas. O sintoma de ansiedade pode ser percebido tanto no corpo quanto na mente. Tá? Sinais físicos como palpitação, falta de ar, tremores. Sinais psicológicos como preocupações excessivas, medo constante, como a gente falou no início do vídeo, ou sensação de que algo ruim vai acontecer. Esses são os principais sintomas. Como inicialmente eu já tinha falado, né, no início, mas eu posso ressaltar um pouquinho. Então vocês vão anotando. Principais sintomas físicos: palpitação e aceleração dos batimentos cardíacos. Veja isso aí se vai acontecer com você. 2. Sensação de aperto no peito ou falta de ar. 3. Tá? Tremores, sudores excessiva e mãos frias. 4. Tensão musculares e dores de cabeça. Tensão nos braços, dor de cabeça. 5. Distúrbios gastrointestinais, dor de barriga, diarreia, náusea, dor abdominal, né? Que às vezes não é cólica, mas uma dor na barriga. 6. Cansaço ou insônia devido à dificuldade de relaxar. Deixe nos comentários aí o que é que vocês estão sentindo. Então vamos lá. Sintomas psicológicos e emocionais. Preocupações constantes e desproporcionais, tipo assim, em relação às situações cotidianas. 2. Sensação de que algo de ruim vai acontecer, mesmo sem motivo claro. Medo intenso de, no caso 3, né? Medo intenso de situações e situações específicas, no caso. Como falar em público, como eu tinha falado com vocês aqui, de alguma coisa que aconteceu, de sair de casa, uma discussão dentro de casa que o vizinho não pode ouvir, ou medo de redes sociais, expor suas vidas, entendeu? São esses medos em situações específicas. No caso, é o 3. 4. Dificuldade de concentração e pensamentos acelerados. Você não consegue se concentrar na leitura, você não consegue se concentrar no caça-palavra, você não consegue se concentrar na aula, você não consegue se concentrar no curso, você não consegue se concentrar fazendo uma comida. Irritabilidade, né? E inquietação. Você se irrita com tudo e fica inquieta. A perna mexe, cruza os braços, e mexe para um lado, mexe para o outro, olha uma coisa, a pessoa falando no fundo. Né? Às vezes você está querendo se concentrar numa coisa, mas você não consegue porque tem alguém falando do outro lado. O telefone, uma pessoa toca, você se irrita. Né? E a perna fica mexendo, o pé batendo. Sensação de perda de controle. Sobre isso aí são pensamentos e atitudes. Né? Sensação de perda de controle, que se tudo vai sair do controle, que você vai acontecer alguma coisa que você não possa resolver, né? Se o Bolsa Família for cortado, se o salário for cortado, se você sair do emprego, como é que vai fazer as coisas para pagar as contas? Tipo isso, não estou dizendo que é isso, estou falando tipo isso. E assim, como a gente pode diferenciar a ansiedade normal de um transtorno? A ansiedade normal surge em momentos específicos, como eu te expliquei no início. Uma prova, uma entrevista, uma viagem, do nada assim, né? Ou uma viagem marcou que está chegando no dia, você fica com uma dor de barriga, você fica tremendo, você fica com o coração palpitando, entendeu? Então, assim, essas ansiedades normais vêm, mas desaparecem depois. O transtorno de ansiedade, ela tem sintomas que aparecem com frequências, sem motivos aparentes e duram por meses. Entendeu? Então, assim, atrapalhando e atrapalha a sua rotina diária e o seu bem-estar. Então, assim, o que fazer para detectar esses sintomas, né? Que ainda estou na parte de detectar. Como fazer para detectar? Praticar uma respiração de relaxamento, que foi dito aqui, para aliviar o estresse e as crises momentâneas. Manter hábitos saudáveis, como sono, alimentação equilibrada, exercícios físicos,
reduzir a cafeína, álcool, refrigerante, produtos processados, que podem intensificar os sintomas, procurar ajuda profissional se os sintomas forem persistentes ou intensos. Tá? Então agora vamos para a cereja do bolo. O que vamos tomar? Quais vitaminas, né? O corpo falta quando se tem a ansiedade. Tá? A ansiedade pode ser associada a deficiências de algumas vitaminas e nutrientes importantes para o equilíbrio do sistema nervoso, como vitamina do complexo B, vitamina D e magnésio. São as três principais vitaminas que o corpo necessita para controlar a ansiedade. A falta deles pode intensificar os sintomas como irritabilidade, fadiga, dificuldade de concentração, de ouvir pessoas, entendeu? Você quer falar logo, quer falar, quer explicar, tal, mas você não tem a concentração de ouvir e de raciocinar. Então, tudo isso, essas vitaminas dá o sintoma de ansiedade. Vitaminas e nutrientes ligados à ansiedade. As vitaminas e nutrientes ligados à ansiedade é a vitamina B6 e complexo B. Claro que a B6 também faz parte do complexo B. Então, eu estou deixando aqui que essas duas vitaminas, essas três vitaminas, na verdade, elas são o botão de regulagem para controlar a sua ansiedade. Elas são essenciais para a produção de neurotransmissores, tá? E neurotransmissores como serotonina e dopamina. A deficiência pode causar irritabilidade, fadiga mental e maior predisposição à ansiedade. Ok, gente? A vitamina D atua na regulação do humor e no funcionamento cerebral. Baixos níveis estão associados a maior o risco da ansiedade e depressão. A vitamina D com baixíssima quantidade no corpo pode lhe causar depressão. A gente está falando aqui de ansiedade, mas quando tem a deficiência da vitamina D, né, vocês podem comprar a vitamina D de 50 mil UI e tomar um comprimido desse por semana. Comprar uma caixa, vem 4, e 4 comprimidos é bom para um mês. Mas eu vou explicar isso aqui no finalzinho do vídeo. Já estou terminando já. O magnésio. Magnésio é um mineral que ajuda no relaxamento muscular e na regulação do sistema nervoso. A falta pode causar insônia, nervosismo e aumento da tensão. É ele que dá tensão muscular, nervosismo, falta de interesse em querer ouvir as pessoas, querer vontade de falar, explodir. Tá? E aí eu acrescento, né, que o que eu falei sobre os peixes, você ingerir ômega 3, ácidos graxos, são essenciais, comer peixe, comer sardinha, elas contribuem para a saúde cerebral, tá? E reduz inflamações, as tensões vêm por causa de inflamações também, as inflamações vêm por causa da tensão, você fica muito tenso, acaba trazendo inflamações de nervos, seu corpo que fica tenso, principalmente das costas, do abdômen, as pernas que ficam tremendo, balançando ali, então tudo ali queima energia. E no queimar de energia faz com que você gira, o corpo precisa de açúcar, a vontade de comer biscoito, a vontade de comer, tomar café, a vontade de comer açúcar, gordura. Então tudo isso aí é uma compensação que o sistema nervoso quer, mas não precisa especificadamente daquilo. Então a carência pode afetar o equilíbrio emocional. O triptofano, que é o aminoácido, é um dos aminoácidos, ele é o percussor da serotonina, do neurotransmissor ligado ao bem-estar. Então, assim, a baixa ingestão de triptofano pode causar o controle pode dificultar, na verdade, né, o controle da ansiedade. Né? Então, para encerrar, as fontes naturais é a vitamina B6 e do complexo B, como, por exemplo, carne magra, ovos, você tem que comer. Você tem que comer. Deixa eu ver se o microfone ainda está ligado. Tá. Carne magra, né? Ovo, leguminosas, são os legumes.
cereais integrais, que são a vitamina do complexo B e vitamina B6. A vitamina D é a exposição ao sol, que não custa nada. Tá? Em tempos frios, compram a vitamina do vitamina D, né? Ou então você come peixe gorduroso, salmão, sardinha, ou come ovos. O magnésio, onde você vai achar? Em castanha, sementes, espinafre, abacate, né? São coisas que ninguém gosta de comer. Eu vou falar mais. Ômega 3, aí vem o peixe de água fria, a linhaça, né? A chia, triptofano, onde você vai achar? Banana, aveia, cacau, o chocolate amargo e laticínios. Eu vou deixar aqui uma observação, né, para vocês, que a deficiência de vitaminas não é a única causa da ansiedade, mas pode agravar os sintomas muito, tá? Como eu disse lá no início do vídeo, pode ser algo que seja patológico, né, do seu DNA. A reposição deve ser feita com a orientação médica ou nutricional. Ou você pode comprar as vitaminas na farmácia, essas não precisam de receita, já que o excesso também de suplementos também pode trazer risco, tá, gente? Tá bom, gente? Em resumo, quando a ansiedade, muitas vezes faltam vitaminas do complexo B e vitamina D, magnésio, nutrientes como ômega 3 e triptofano, que são fundamentais para o equilíbrio emocional e cerebral, tá, gente? Então, aqui eu estou deixando aqui, vou deixar aqui para vocês o que vocês precisam para absorver muito mais rápido esses nutrientes. Aqui é uma forma que eu faço e explico às pessoas para fazer. Primeiro, são 4. Você vai comprar, anota aí. Você já está com caneta na mão, já vou falar. Você vai comprar 2 sachês daquele de vitamina C, vai tomar um numa semana, vai passar uma semana e depois vai tomar outro. Então vai tomar um a cada 15 dias, tá? Vitamina C. Aí você pode associar todos de vez. Vitamina C efervescente. Vai comprar um complexo B concentrado, tem que ser concentrado, complexo B concentrado. Uma cartela, uma caixa com vitamina D de 50 mil UI, que vem uma cartela com 4, cada um comprimido de 50 mil UI, e vai comprar uma buclina. Robson, mas a buclina não é para dar fome, a buclina é um estimulante da fome. Mas quando você vai precisar de vitamina D, vai precisar de vitamina B, do complexo B, e absorção de vitamina C, a buclina ela acelera tudo isso. Então, em uma semana, você vai começar a ver os resultados, depois você vem aqui nos comentários e me diz, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, já se completou 1 hora de vídeo aula, tá? Eu puxei esse tema aqui para a gente aprender sobre a ansiedade, mas se você quiser dar uma ajuda, meu WhatsApp está aqui, ó, desde o início do vídeo. Se vocês quiserem dar uma ajuda, entre no meu WhatsApp, fale comigo. Aqui também é o meu Pix, tá? 71988605939. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi fundamental para você, se esse vídeo foi fundamental e você vai fazer passo a passo que eu estou explicando aqui, deixe seus comentários, contribua com o canal, deixe uma ajuda lá no canal. Isso vai me ajudar bastante, tá? Então, isso aqui que eu falei com você, vem de fonte de estudos. E se você procurar saber de qualquer nutricionista, qualquer pessoa que é da área, eles vão indicar que vocês tomem essas vitaminas ou comam alimentos. Não tem que deixar de comer alimentos só para ficar na vitamina, não. Você tem que comer alimentos. Alguns psiquiatras, né, psicólogos, orientam as pessoas a tomar medicamentos calmantes, fica aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali. Aí você acaba não tendo nutrientes suficientes para que você venha revigorar o seu corpo. Então, os calmantes, os remédios que você vai tomar controlado, o que, é que vai acontecer? Vai fazer com que você fique com sono, durma. Aí a ideia do médico, ou do psiquiatra, do psicólogo, da psicanalista, sei lá o que for que você for tratar com você, é deixar você em estágio de stand-by, um estágio de descanso, para que
provavelmente seu corpo se recupere, mas ele não se recupera se você não come, você não bebe, você não, não pratica exercícios físicos, né? Come, bebe produtos como suco natural da fruta, como comidas que eu falei aqui, ovos, verduras, nutrientes, alface, espinafre, agrião, essas coisas tudo você vai encontrar ferro, né? Se vocês não comem isso aí, o medicamento que ele passa lá não vai resolver. Vai deixar você sempre naquele estágio depressivo e de causar uma dependência daquele medicamento. Então o que, é que você vai fazer? Compre essas 4 vitaminas, vitamina C, buclina, vitamina D, complexo B concentrado. Só o complexo B é concentrado. Tome e veja se depois de uma semana você não vai ter as melhoras que eu estou falando aqui. Tá? Mas tem que comer. Deixe os processados de lado e coma os que é de Deus. Tá? Então vou ficando por aqui. Vocês que gostaram desse vídeo, compartilhe, curta esse vídeo. Tá? Deixe seus comentários aí. E deixe também uma ajuda no canal, tá? Porque esse vídeo aqui para muitos é de grande vale. Eu aqui ajudo pessoas que estão com problema de transtorno de ansiedade e em uma semana eu vejo resultados. Pode fazer isso que eu estou garantindo para você. Se não for problemas patológicos ou genéticos, o seu problema está resolvido. Ok? Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus sempre.